Voltamos falando de segurança. Muitas pessoas não sabem, mas existem normas de segurança para as embarcações que fazem a travessia de passageiros pelos rios da região. O jovem de 18 anos já está acostumado com as travessias pelo rio. Se sente seguro em usar as lanchas rápidas toda vez que vai visitar os pais no Careiro da Várzea. Cresci no interior, eu não tenho esse medo, porque eu sempre andei de barcos assim, de canoas. Aí tem se sente mais seguro. Mas tem pessoas que não podem ver o barco balançando e já ficam com medo, já se apavoram. Mas tipo, é questão de hábito, de costume. Samuel diz que tem confiança, mas é mais cauteloso. Sempre usa o colete salva-vidas porque é uma questão preventiva. É seguro, os barcos hoje são bem seguros, é tranquilo. Na tarde de ontem, uma lancha naufragou em frente ao terminal hidroviário de Nova Olinda do Norte, quando saía com destino a Borba. 2 crianças estão desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil, houve uma pane no motor. O presidente em exercício da Associação de Canoeiros do Porto da Ceasa, aqui em Manaus, diz que aqui operam 114 lanchas rápidas com destino a Altazes, Manaquiri, Careiro da Várzea e outros municípios. Todas as embarcações passam por revisões constantes, como mandam as normas de segurança. Cada 100 horas é determinado pelo fabricante do motor que seja feita a troca do óleo, do filtro e dos reversores a cada 100 horas. Isso compreende a cada 15 dias. Entre os equipamentos de segurança, além da embarcação ter colete para todos, a boia também é exigida. Ele diz que existe uma regulamentação que diz que 15 centímetros da lancha devem estar abaixo do nível do rio. E isso determina ou não que os passageiros usem o colete. E a gente continua falando sobre este assunto porque ontem você viu aqui no Jornal da Amazônia que uma embarcação que transportava 21 passageiros naufragou nas proximidades do município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, como vimos na reportagem. 19 pessoas foram resgatadas, 2 crianças continuam desaparecidas. A notícia chocou os moradores da região e chama a atenção para os cuidados com a navegação nos rios da Amazônia. Para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o capitão de Mar e Guerra, Wellington Lopes dos Santos, que é responsável pela capitania dos portos da Amazônia Ocidental. Boa noite, comandante. Seja bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, a gente precisa falar um pouco mais sobre este assunto para entender exatamente o que aconteceu. Mas antes é importante a gente falar quais são as principais ocorrências que vocês, no caso, os portos, recebem de denúncia, de irregularidades, o que acontece no cotidiano exatamente nos rios aqui da Amazônia? Bem, durante as inspeções diárias que nós realizamos, constatamos muito excesso de passageiros, constatamos que o cartão de tripulantes de segurança não está sendo cumprido, né? Toda embarcação ela tem um mínimo necessário de aquaviários para conduzi-la e muitas vezes encontramos um número menor e também pessoal inabilitado, com a sua validade vencida ou mesmo não tendo. Isso é uma coisa que vemos até com uma certa rotina, né? E isso nos causa até espanto, porque estamos sempre buscando trazer essas informações para que a navegação ela possa ser feita de forma segura e que a salvaguarda da vida humana no mar venha acontecer. Bom, nós estamos no período chuvoso, isso dificulta mais a navegação nos rios da Amazônia, tendo em vista que o Rio Madeira tem uma característica e o Rio Negro tem outra característica, sendo uma água mais, o Rio Madeira sendo uma água mais densa, com troncos, que dificulta muito a navegação e a correnteza é muito mais forte. Isso, de certa forma, traz perigos para a navegação? De que forma? Não, correto. Essas características, né, que se tornam mais evidentes durante o período de cheia, exige habilidade dos aquaviários que conduzem, exige que a manutenção seja previamente feita de forma correta, porque imprevistos acontecem, né? Uma situação que possa acontecer e que determine que uma ação seja feita de imediata. Por isso, como eu falei anteriormente, é necessário que
a quantidade exigida seja também atendida. Porque se você tem um número menor de tripulantes, para você agir de forma rápida, isso vai trazer com certeza uma ineficiência na ação. Bom, a gente viu na reportagem que o acidente ocorreu no Rio Madeira. A gente ouviu, mostramos aqui no Jornal da Amazônia um áudio do diretor, é isso? Coordenador da Defesa Civil de Nova Olinda do Norte, Oscar Bezerra, que falava que a embarcação atuava de forma irregular. Isso pode ter contribuído para o acidente. O Rio Madeira também, a gente já falou as suas características, houve uma pane no motor, todos esses fatores podem ter contribuído para isso? Bom, com certeza, se ela estava, eu não posso afirmar se ela estava realmente de forma irregular, porque sempre que acontece algum acidente, nós enviamos uma equipe de inspeção naval para que ele vá ao local para apoiar, né, e também levantar os dados necessários a identificar as causas, as consequências e as possíveis responsabilidades para o ocorrido. Agora, claro que se os motores não são feita uma manutenção preventiva, se existem outras, pode ser muita coisa, né? Pode ser carga junto com pessoas, né, que acabam desestabilizando, elas não estão bem empeadas, não estão bem amarradas, não estão bem equilibradas. Isso tudo causa uma instabilidade na navegação, que vai fazer com que essas características, né, de uma água mais caudalosa, uma água mais violenta, né, com uma correnteza maior, tudo isso faz um somatório que pode trazer prejuízos à navegação. A gente falou a respeito da manutenção, que é importantíssimo, vem em primeiro lugar. De quanto em quanto tempo é indicado, então, fazer essa fiscalização, essa manutenção na embarcação? Olha, isso depende muito do motor, né, que faz parte do arranjo da propulsão da embarcação, né? Cada motor ela tem suas características, tem sua origem, né? Se é BMW, se é Caterpillar, ou seja, esses fornecedores de motores é que ditam quais são as horas, né? Na verdade, quantas horas serão necessárias para que ela possa passar por um tipo de revisão. A região é rodeada por rios, seja ele pelo Rio Madeira, Rio Negro, entre outros. Alguns municípios a gente só consegue chegar através desse transporte mesmo fluvial. O que os passageiros, antes de comprar a passagem ou antes de entrar em uma embarcação, devem observar? Quais são os itens principais? Olha, principalmente ela deve verificar, né, ou perguntar aos tripulantes ou ao comandante daquela embarcação se tem os coletes, né, necessários de acordo com o que está previsto na sua lotação, se tem boias, se tem kits como de contra-incêndio. Tudo isso ela pode perguntar, até para que ela possa identificar, através da resposta do comandante, se aquela embarcação é uma embarcação que ela pode realmente dar crédito, né? Como eu falei, ela lá sempre tem uma plaquinha, né, dizendo o número de tripulantes que está previsto para aquele tipo de arqueação, e ela pode verificar isso. Então, qualquer irregularidade, isso é até incentivado pela capitania, porque ela passa a ser um braço estendido da capitania. A capitania fiscaliza, né? Ela está ali em loco vendo aquela irregularidade. Então, a primeira coisa, se ela vê uma irregularidade, ela não deve embarcar, né? E usar os meios que a capitania dispõe, como o telefone, disque denúncia, o disque... Quais são eles? Nós temos um telefone aí que é para segurança e navegação, que é o 0800 280 7200. E nós temos um que também serve como WhatsApp, que ela pode mandar qualquer informação, que é o 99302 5040. Então, são meios, né? Ou diretamente em alguma delegacia, agência ou na própria capitania da Amazônia Ocidental.
nós falamos a respeito das investigações que a Marinha do Brasil já começou. Em quanto tempo, mais ou menos, vão ser divulgados esses dados? Olha, o inquérito, após levantados os dados, ele tem 90 dias para ser concluído, podendo ser postergado por mais 90 dias até um ano. E, findado esse período, né, que também, durante esse período, é verificado as causas, consequências, responsabilidades, a embarcação é passada por uma perícia, né, porque foi dito que se está ou não em conformidade de manutenção, isso será verificado. Todos esses aspectos, todos esses requisitos que são exigidos pela autoridade marítima serão verificados durante essa vistoria. Obrigada, comandante. A gente espera que, então, a gente tenha um acesso rápido a esses laudos e a gente volta a conversar sobre o assunto. Então, a gente tem um ano. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado também. E para você de casa, veja no próximo bloco. MEC anuncia mudanças no Enem. As alterações começam a valer a partir deste ano. O Jornal da Amazônia volta já.